O Laí Renault, nosso parceiro, foi a São Paulo para conversar com as pessoas na rua sobre essa sensação de insegurança. E será que elas têm algum tipo de ideia do que é possível fazer para combater? Vamos ver. Eu vejo que você é um cara forte, alto. Mesmo assim já foi assaltado? Mesmo assim, já fui assaltado umas 4 vezes. Já quebraram o braço da minha mãe uma vez, em assalto. E minha mãe já foi assaltada, meu pai. Infelizmente já tem um histórico de assaltos na família. Já assaltaram minha casa, por exemplo. Eles pediram pertences, deram coronhada na minha mãe, mas nunca acharam os meliantes. Tipo, ficou por isso mesmo. O que você sofre com a violência do dia a dia? É o medo, né? Porque ainda mais por ser mulher, a mulher tem medo de estupro, de ser sequestrada. Não é só assalto, né? Como todo mundo fala. Então você tem medo constantemente. A violência acompanha o dia a dia dos brasileiros e chama atenção mundo afora. Um drama que atinge grandes e pequenas cidades. Mas será que a gente pode fazer alguma coisa para combater a criminalidade? O que precisa mudar para se ter uma sociedade menos violenta? Os governantes teriam que tomar providência, né? Porque nós pagamos nossos impostos e eu acho que nós merecemos o mínimo de respeito. Porque aqui se faz leis, mas não se cumpre. Mais escolas públicas e menos penitenciárias. Hoje se prende, mas não se tem um sistema carcerário digno. Não se recupera ninguém. Precisaria de um reforço a mais nessa questão da segurança, câmeras, a questão de policiais na rua mesmo, para ajudar. A polícia hoje em dia não pode fazer nada, né? É isso, mudar a nossa política de segurança total. Para minimizar a criminalidade é investir na educação. E os outros polos, como a saúde, que interferem diretamente na criminalidade. Acho que a violência, ela faz parte hoje de uma série de questões associadas à questão financeira do país também, né? Dessa crise. O que a gente pode fazer individualmente para diminuir essa violência, deixar a sociedade menos violenta? Não sair à noite, evitar. Eu sempre me previno tudo, levo a bolsa do ladinho. Na volta de casa, por exemplo, a gente pode fazer 2 caminhos, um com maior número de pessoas, mais claro, comércio, e o outro um menor fluxo, tudo. Eu sempre oriento e sempre onde tem mais pessoas, né? Eu tenho medo com a minha vida, né? Porque é mais importante a nossa vida, a nossa saúde em primeiro lugar. A gente está recebendo o Tenente Coronel Fernando, que é psicólogo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A gente vê que muitas das expectativas da população caem todas no colo da polícia, como se a ação policial fosse resolver os problemas que a gente tem de violência. Bom dia a todos. Fátima, até me surpreendeu. Eu achei bacana, muito legal, assim. A Ilona eu já esperava, um especialista em segurança. Mas o povo na rua falando que a segurança vai ser resolvida, né, vai ser melhorada com educação, com saúde, com melhor distribuição de renda. O curioso é que a própria polícia ainda acha que a instância é quase única para garantir a segurança da população. Então, assim, a população cobra muito da polícia, sim, mas a polícia se cobra mais ainda, eu diria isso, sabe? Agora, a própria polícia que também é vítima dessa falta de educação, dessa falta de saneamento, da falta de saúde, ou seja, na verdade, de uma outra violência que atinge todos nós, né? E que, na verdade, atinge também o policial, mas que muitas vezes acaba tendo nesse policial, na hora da repressão, uma força enorme, porque ele também não tem muito por onde ir. E o policial tá ali como o último recurso, né? E qual é o instrumento dele? É ele próprio, é a vida dele, né? Então, a violência que recai sobre a sociedade tem um ponto focal, que é o ser policial. Principalmente o policial militar, que é a polícia ostensiva, é a polícia que está todo dia na rua, inclusive por um fato, né? Quando a gente ouve um tiroteio, alguma coisa assim, qual é a nossa tendência natural, o nosso instinto, é biológico, né? Vamos embora daqui, né? A gente sai de perto. A polícia tem que ir de encontro a essa bala, tem que ir de encontro a esse tiro. E mais, é feito georreferenciamento hoje em dia, né? Para saber quais são as áreas mais violentas. Então, aonde a gente não quer estar, é lá que a polícia tem que se colocar. Então, digamos assim, é um elemento privilegiado
ao contrário, né? Aham. Na submissão à violência e também na perpetração da violência, porque às vezes ele se coloca em situação de vida ou morte, né? Muitas vezes. E acaba nesse confronto também agindo de uma forma, às vezes, também violenta, realimentando todo o processo de violência. Ilona, a gente é diferente, assim, o Brasil é um país mais dependente dessa ação da força policial por conta da ausência de todo o resto? 100%. E assim, a polícia deve ser o último recurso. Na verdade, é um país seguro onde a polícia não tem que fazer nada. Vou dar uma história muito rápida, mas eu tive o privilégio de ganhar uma bolsa de estudo e morei na Suécia. E lá, o policial ficava andando atrás de nós, porque a gente ficava andando na garupa de bicicleta. Eu falava, você não tem mais nada para fazer não, policial? Você fica toda hora parando a bicicleta porque eu estou andando na garupa de alguém. Ele, não tenho. Então, enfim, é o sonho, é dizer, há lugares onde o policial, de fato, fica cuidando, enfim, da ordem pública, mas não dessa violência que nos mata todo dia. O policial aqui acha que é super-homem, então eu queria que o Fernando falasse um pouco disso também, porque a gente estava falando antes de entrar, a temperatura está tão alta, no sentido, as tensões, né? E a gente achar que é um contra o outro, a polícia contra a sociedade contra a polícia, o bandido contra a polícia, a sociedade contra o bandido. Se a gente não olhar e dizer, estamos todos do mesmo lado, todos nós temos que preservar o nosso instinto de vida. Chega de falar de morte, né? Chega de ver mais mães chorando. E por que a gente faz isso? Porque a gente não está disposto a sentar assim nessa roda e dizer, bom, qual é o lado do policial? Qual é o lado do jovem que entra no crime? Mas por que ele entrou no crime? O que a gente pode fazer? Qual é a opção que a gente está dando? E nós, na sociedade, a gente está pedindo as políticas públicas corretas para os nossos governantes? Eu acho que às vezes a gente está, Michel, antes do Fernando falar, tão impactado pela tragédia diária, ou seja, da mãe que perdeu o filho. É tudo tão forte que eu acho que às vezes a gente não consegue abrir. O MVVIL também pode falar disso. A gente não consegue nem abrir espaço para essa reflexão, talvez, né? Mas também é importante pontuar que você falou aqui de educação e da questão da justiça social, mas também de cobrar do poder público, porque isso tudo tem uma relação direta com as políticas públicas e a gente olhar o que tem acontecido no Congresso Nacional, etc., no país, isso tem relação direta com a violência que a gente vive no cotidiano, né?